Subtítulo: Os céus pertencem ao jogador com maior lance. Nós temos um irmão na África que é um homem alto e negro, e eu nunca tinha visto alguém que é tão soldado assim em toda a minha vida. Ele implantou 13 igrejas na capital do ocultismo do mundo. Neste país, eles perdem muitas pessoas num período de 3 meses em sacrifícios humanos. Quando todas as bruxas, feiticeiros e pessoas da nova era vão para lá, os rios fluem vermelhos de sangue. Ele implantou 13 igrejas no meio do país dele e ficou bem de frente com o inimigo. Eu nunca vi alguém com um grunhido assim na minha vida. Ele foi atacado por lobisomens e vampiros. Ele tem até marcas em seus braços de onde vampiros vieram atrás dele. Erraram e bateram nos seus braços. Deus realmente tem feito um trabalho naquela região. Uma das coisas que esse irmão dizia em algumas das suas conferências é que os céus pertencem ao jogador com maior lance. Um exemplo disso, nas Escrituras, é quando o rei veio e perguntou se ele iria vencer a guerra. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 e 16. Também capítulo 18, versículo 19 e o capítulo 24, versículos 26 e 27. Eles tinham uma palavra certa de Deus? Sim, eles tinham. Mas o problema era que, ao invés de oferecer um sacrifício e dar uma oferta ao Senhor, eles foram para a guerra. Então, porque o mundo demoníaco sabe sobre sacrifícios, quando o rei de Moabe ofereceu o sacrifício dele, o qual era maior do que somente um obrigado dos filhos de Israel, não houve sacrifício dado a Deus para que ele pudesse trabalhar. Então, a guerra ficou contra eles. Isso é o que tem acontecido na igreja. A igreja tem tomado a Santa Ceia uma vez por mês. O resultado é pouca negociação nos céus. Não muita negociação na arena do reino e atividade de negociação dentro do reino para liberar a dimensão do céu na face da terra. Houveram vezes em que eu estive no mar de vidro, Apocalipse 4, versículo 6 e Apocalipse 15, versículo 2, quando eu fui o único a ficar lá por dias e dias. É algo preocupante quando você pode ver quanto potencial poderia ser liberado, particularmente no que concerne ao corpo e ao sangue de Cristo Jesus, e o que significa para nós negociarmos com isso nos céus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, versículo 18. Como você compra ouro de Deus? Com o sangue de Jesus Cristo. É isso que você faz. Você vai no mar de vidro, você toma a Santa Ceia e você oferece a si mesmo e o sangue que Ele te deu como um sacrifício supremo para receber do céu a plenitude do reino. Você compra isso no mar de vidro. Você permuta. O chefe de permuta é Melquisedeque. Ele é o cara que cuida de todas as salas do tesouro e recebe todo o tesouro. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu acabei no andar da permuta do céu. Eu não sabia bem do que se tratava. Eu me recordo de sentar no mar de vidro e eu afundei nele. O Senhor me perguntou: com que eu posso permutar? E eu disse: bem, eu não sei. Você pode permutar com o que você quiser. Ele disse: não, não, não. O que eu posso permutar que tem dentro de você? E eu pensei: o que tem dentro de mim? O que eu digo que tenho dentro de mim? O que eu tenho dentro de mim para permutar? Se Deus quer comprar alguma coisa com a minha vida, o que está lá que eu posso dar? Minha vontade? Meu tempo? Meu desejo? Meu dinheiro? Eu disse: Senhor, estas são todas as coisas que eu posso permutar. Quando eu afundei no andar de permutas, tudo o que sobrou foram 2 ou 3 pedras preciosas de toda a minha vida. Quando eu voltei do andar de permutas, o Senhor só olhou para mim. E eu disse: Senhor, eu simplesmente não sei o que fazer. Ele disse: por que você passou o seu tempo no céu pegando coisas? Você vai no rio de glória e você coloca diamantes e ouro do céu na sua barriga? O que você está fazendo com isso? Você não acha que te dei isso para você permutar? Eu me lembrei que quando eu fui no Espírito, de volta à minha montanha, eu tinha enchido a minha barriga com as coisas que eu tinha tirado do rio, os pergaminhos e as coisas que eu tinha tirado das barrigas dos dragões, e então eu levei um monte disso para o andar de permuta. Eu me recordo que o Senhor sorriu e disse: sim, já era tempo de você lembrar de todas as coisas que você venceu para conseguir o tesouro. São as próprias coisas nas nossas vidas que nós vencemos que são as coisas preciosas para Deus. Mas a forma mais alta de permuta é o sangue. O mundo demoníaco sabe disso, e é por isso que há tanto sacrifício humano. Nos Estados Unidos, as pessoas desaparecem o tempo todo para sacrifícios humanos. Elas simplesmente desaparecem. Na minha nação, na Nova Zelândia, um bebê desapareceu e eles encontraram ela morta. É a atividade sacrificial que está acontecendo porque os demônios sabem que eles precisam de sangue para ter poder. Jesus nos deu poder irrevogável em seu sangue. Sangue é poder, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, versículo 11. Se há poder na vida, então sangue é poder. Jesus nos deu o seu sangue para levarmos na dimensão do céu e permutarmos para recebermos da dimensão do reino. Subtítulo: o registro do DNA de Deus na Santa Ceia. É muito importante entender que quando Deus desceu e pairou sobre Maria, Ele colocou o seu próprio DNA no útero de Maria. Deus pegou o registro do seu próprio DNA e do DNA dele com o dela, Ele formou uma criança no útero dela. Isso é importante. Naquele DNA há um registro e uma cópia de Deus. Jesus passou pela vida dele e então foi pendurado na cruz. Antes dele ser pendurado na cruz,
Ele encontrou com os discípulos dele e começou a falar sobre o seu corpo e o seu sangue. Agora nós sabemos cientificamente do que ele estava falando. Porém, a maioria das pessoas ao longo da história não souberam desta verdade, que o Pai gerou uma cópia do DNA dele. Agora, quando nós tomamos o DNA na Santa Ceia, aquele registro entra em nós. Então, nosso corpo e espírito terão um registro que será capaz de pairar, para que este registro possa começar a ser reproduzido nos nossos próprios corpos. Então, isso significa que o que eu tenho é a capacidade de me tornar um ser semelhante a Deus. Jesus está dizendo que você toma a Santa Ceia, o corpo e o sangue dele, como um símbolo. Não há algo como transubstanciação. Quando a Santa Ceia se torna o corpo e o sangue de Cristo e você mastiga parte do sangue dele e bebe o sangue dele no natural. Isso não é do que se trata. A Santa Ceia é um símbolo para reconhecer o poder da ressurreição que está por trás dela. Quando Jesus diz em João 6,56, eu habitarei em você, ele não está falando do estado físico no qual ele nasceu e o corpo natural no qual ele estava vivendo. Ele está falando do estado ressurreto, quando ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. O último dia é após a morte dele. Jesus estava falando o corpo ressurreto que ele tem agora. Quando você pega esse símbolo do pão aqui na terra, você recebe o poder ressurreto dele no céu. Você pega isso pela fé, para que isso possa entrar em você. Há um registro pela fé que é liberado porque você recebe ele pela fé. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? João 6,52. Você precisa entender que os judeus sabiam tudo sobre sacrifícios humanos, porque eles tinham experiências com um deus chamado Baal. Eles costumavam sacrificar suas crianças para o deus Baal. Os primogênitos eram sacrificados a Baal para dar a eles poder, proteção e provisão. Agora Jesus está dizendo, aqui está o meu corpo. Eu serei sacrificado por vocês, mas vocês terão que comer o meu corpo. Vocês podem ver por que eles ficaram ofendidos? Eles não queriam ter nada a ver com o mundo ocultista, mas eles não estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Então, aqui nós temos o registro e a habilidade de produzir a dimensão do reino dos céus em você e tornar você uma criatura de cadeias de DNA diferente através da Santa Ceia. Então, a Santa Ceia imediatamente toma um significado diferente para mim agora, porque quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou celebrando por beber o sangue de Jesus Cristo pela fé e comer do seu corpo pela fé. É o registro do DNA dele. Jesus quer que você tome posse desse registro na sua vida. Quando uma pessoa pega uma doença, ela precisa ingerir isso, para que o vírus entre no seu corpo, entre na sua corrente sanguínea e comece a se reproduzir. Então, nós temos um vírus chamado DNA de Deus vivendo no sangue que nós bebemos na Santa Ceia. É um vírus chamado se tornando um filho ou uma filha do reino, se tornando um ser espiritual novamente, se tornando o que Deus originalmente me designou para ser. É como um vírus no sangue. Eu sou livre bebendo este vírus, sabendo que ele irá impactar a minha vida, porque eu estou pensando nisso pela fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus.
Hebreus 11:6. Então eu tomo a Santa Ceia agora com entendimento pleno. É por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, versículos 28 ao 30. O motivo que eles não julgam corretamente é porque eles não percebem o que eles estão comendo e não percebendo que é um começo de uma experiência totalmente nova na sua vida. A Santa Ceia é o que te santifica, é o que te separa, é o que faz você algo diferente do que você é hoje. A Santa Ceia é aquele vínculo que te habilita a não pecar mais, o corpo de Cristo, e carregar este registro. Quando eu como aquele pedacinho de pão, pela fé, eu seguro ele na dimensão do Espírito, dizendo: vejam isto. Conforme eu tomo isso, esse registro está começando a ser impresso no meu sistema, e é isso que irá me transformar. Não obras, não as coisas que eu posso fazer para que Deus me dê estrelinhas douradas, mas um pedacinho de pão irá me habilitar a vencer a sua carne. Um pedacinho de pão, e é tudo o que precisa. Somente tome Santa Ceia uma vez para começar o processo de mudança. É por isso que Jesus disse: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, versículos 24 e 25. A palavra memória vem da palavra grega registro. Faça isso para o registro do que eu sou, do que eu fiz. Tome a Santa Ceia neste registro. Já faz algum tempo agora que eu tomo a Santa Ceia todos os dias, pelo menos uma vez por dia, na maioria das vezes 2 ou 3 vezes ao dia. Eu vou para o trabalho e eu mal posso esperar pelo chá da manhã, orando em línguas com o pão na minha boca. Uma vez eu comi o pão inteiro. Por quê? Porque eu queria. Ele tinha um gosto tão bom. Eu quero mais desse registro na minha vida. Aleluia! Eu estou permutando pelo poder da ressurreição e pelo DNA no mar de vidro, porque eu quero ser como ele e eu quero viver para sempre. Se os céus pertencem ao jogador com o maior lance, eu quero fazer isso até que isso se torne uma realidade na minha vida. Vencer todas as outras coisas que estão clamando com o meu lance. Quando você toma a Santa Ceia, se previamente tem sido uma mordida e um gole para você, então eu espero que isso mude a sua teologia deste momento em diante. Eu quero que você pegue isso com um conhecimento completo do que você está fazendo como um ser espiritual. Você não faz isso simplesmente como um ser humano. Você faz isso pela fé como um ser espiritual. Deus te chamou para ser um ser espiritual. Eu sou feito à imagem de Deus, então eu sou chamado para ser um ser espiritual. Deus nos deu um mandato no DNA dele. O DNA dele diz: você tem a capacidade dentro de você de nunca pecar novamente. A Santa Ceia te habilita a fazer justamente isso, mas isso depende do quanto você trabalha nisso e o quanto você se rende a isso. Isso é chamado de cruz, e sem a cruz e o sangue não há vida no espírito. A cruz não é o fim. A cruz é o portão para o começo da espiritualidade. Você precisa ter a realidade da cruz na sua vida. Você precisa experimentar o que significa pendurar a sua vida na cruz ao ser ofendido.
Não há forma melhor de lidar com problemas na sua vida do que ser ofendido por alguém e pendurar isso na cruz até que a ofensa diga: eu desisto. O potencial que está no corpo e no sangue de Jesus Cristo é colocado na Santa Ceia para que isso possa se reproduzir dentro de você quando você entender isso pela fé. A ideia é te dar um registro para que o registro possa se reproduzir dentro de você. Então, enquanto você medita sobre o que você toma, essa ressonância traz ordem divina para o seu espírito. Então, o seu espírito traz ordem divina para a sua alma e a sua alma traz ordem divina para o seu corpo, até que o seu homem espiritual venha para fora novamente, como Adão era naqueles dias. Tudo é encontrado ao tomar a Santa Ceia. A vida eterna aqui, João 6, 51 ao 58, não significa somente que quando eu morrer, eu vou viver pela eternidade. Significa que eu tenho a capacidade de viver para a eternidade enquanto eu estou vivo. O corpo e o sangue de Jesus Cristo me dão a capacidade de viver na realidade completa do futuro hoje. Eu não tenho que esperar pela morte. Então, quando eu tomo a Santa Ceia, eu não estou somente tomando a vida eterna. E não somente eu tenho a capacidade de viver para sempre, mas ela realmente me dá a capacidade de estar nele e dele estar em mim. Geralmente, quando as Escrituras se referem a algo por 3 vezes, é importante. Jesus está dizendo: tomem nota disso. Jesus nos fala 3 vezes em um capítulo, João 6, 51, e também no versículo 54 e no 58. Se você comer o corpo dele e beber o sangue dele, você irá viver para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João 6, 59 e 60. Bem, é claro que os ofendia porque Jesus estava falando que ele seria o sacrifício deles. Eles realmente acreditavam em um sistema religioso de auto-resgate. Eu acho que a maior parte da igreja acredita nisso hoje. Jesus também diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? João 6, versículos 61 e 62. Isso foi um tapa no sistema religioso judaico, porque eles não requeriam o reconhecer. Então, do que Jesus estava falando aqui? Bem, se eu estou em Jesus e eu estou comendo o corpo dele e bebendo o sangue dele, onde você acha que eu irei? O que acontecer com Jesus irá acontecer comigo. Então isso significa que eu também irei ascender ao Pai, o que significa que eu nunca terei que morrer. Ordem divina a partir do caos. É isso que o sangue faz. O sangue de Jesus traz ordem divina para dentro do caos do seu DNA. O seu DNA, que tem a forma de uma hélice dupla, ao invés de ter a cadeia perfeita da presença de Deus. Deus quer nos dar perfeição. A Bíblia diz que eu sou aperfeiçoado em Cristo. Hebreus 10, 14. A forma que nós entramos em perfeição é ao pegar o corpo e o sangue de Jesus. Então eu vivo da perfeição e então eu me torno a perfeição. É realmente incrível. É algo a se celebrar e dizer: eu te agradeço, Jesus, aleluia. Então nós vamos tomar a Santa Ceia juntos. Mas eu não quero que você tome ela da forma usual em que você celebra a morte dele.
Eu quero que você vá além. Eu quero que você tome com o entendimento que hoje você está tomando o registro do motivo pelo qual ele morreu, para que você viva para sempre. Para que você viva para sempre. Você está tomando o registro do sangue que tem as 3 cadeias do DNA nele. Mesmo que seja só suco de uva, quando algo é ativado pela fé, isso libera o potencial da possibilidade dessa realidade se tornar sua.